dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e esse é o podcast Movimente. Hoje a gente tá aqui iniciando, não, né? A gente já tá no meio da 6ª temporada que tá tratando filmes nacionais. Então, nosso tema é nacionalidades. O filme de hoje é Minha Mãe é uma Peça. Na minha opinião, um clássico da comédia no Brasil. E para apresentar comigo, nós temos o Augusto, que já tá aqui há muitos episódios a fio. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês de novo para discutir, como a Ana Beatriz disse, esse filme muito tradicional, brasileiro, uma comédia muito conhecida, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós temos aqui também o Miguel, aluno de publicidade do último ano. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui pela segunda vez aqui com vocês aqui no Movimente. Vamos pra cima. Agora na reta final, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E nossa convidada de hoje é a Larissa. Oi, gente. Prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu tô mentindo. A Larissa ela é formada em técnico de... técnico teatro. Técnico teatro. Na verdade, eu tô finalizando o curso. A gente tá na reta final também. Forma o mês que vem. Mas eu faço teatro desde os 14 anos. Então um tempinho aí. E não é à toa, né, que a gente chamou ela, já que o filme, ele tem muitas questões do teatro e tem, né, enfim. Vamos lá, vamos para a sinopse do filme, para não ter erro. Minha Mãe é uma Peça é uma comédia brasileira lançada em 2013, estrelada por Paulo Gustavo, que também é o criador da obra. O filme é inspirado em uma peça teatral de sucesso do próprio autor. Vamos à sinopse. Dona Hermínia é uma mulher de meia idade, divorciada, hiperativa e superprotetora que dedica sua vida aos filhos. Após descobrir que eles consideram ela uma pessoa chata, ela resolve se afastar um pouco. Hermínia decide sair de casa sem avisar ninguém. Ela vai visitar uma tia e durante essa pausa reflete sobre sua vida, suas frustrações e os momentos engraçados e difíceis de ser mãe solo. Com muito humor, histórias. Esse filme, né, ele vai conquistando os telespectadores por trazer um elemento muito importante na nossa sociedade, que é a mãe brasileira. Então, né, foi a primeira vez de alguém aqui assistindo o filme? Ou Já tinha todo mundo antes. assistiu no cinema? Sim. Assisti o Porque, primeiro, o assim, segundo, não sei se tem o terceiro. Tem o terceiro. Eu ia no cinema, que era o momento. Eu assisti, acho que a terceira vez. Foi engraçado a experiência de reassistir o filme, assim, sabe? Eu acho que eu tinha uma lembrança afetiva do filme. Acho que ocupava um espaço, assim, de... Uma mãe, uma peça, sabe? Engraçado. E aí eu fui reassistir agora, depois de praticamente 10 anos, né? O filme é de 2013. E aí eu tive uma impressão diferente, ainda muito afetiva, muito boa. Mas eu acho que agora, em um outro contexto, uma outra cabeça, né? Pra olhar sobre algumas pautas que o filme traz e... É engraçado, tanto que o filme, apesar de ser uma comédia, ele tem um quê muito crítico também, acho que para algumas coisas. Denuncia algumas conformidades brasileiras muito típicas, né? Da mãe solo, enfim, a gente vai conversando sobre isso. E eu acho muito legal porque o Paulo Gustavo ele tinha esse negócio de conseguir trazer a emoção da comédia. E, querendo ou não, o Brasil consome mais comédia. É muito, até eu mesmo, por mim mesma, eu não tenho tanto costume de assistir conteúdo brasileiro, mas na comédia sempre pega a gente. Então ele consegue tratar de um assunto que é tipo assim, mexe com o emocional, mas ao mesmo tempo de uma forma cômica. Só que aí uma hora você tá rindo, do nada você tá, meu Deus do céu, isso é verdade. E é bem isso que você falou, a primeira vez que eu assisti com uma cabeça, e aí agora você consegue avaliar, assistindo de novo, com outro ponto, porque a gente consegue ver tanto o lado de entender o lado das mães, principalmente mães solos, que às vezes a gente, quando é mais novo, a gente fica, mãe chata, mas tem toda a questão também do peso de ser mãe, da responsabilidade, tudo que elas aguentam, e fica quieta, mas a maioria das vezes para elas. Então, a gente consegue ir avaliando tudo isso e o Paulo Gustavo, ele passa isso de uma forma maravilhosa. Então, é bem confortante, é quentinho para o coração. Pois é, e o filme trata de um assunto que a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo cada vez mais o que se passa na cabeça de uma mãe, de um pai. Eu não tenho filho, mas eu tenho um irmão que está na adolescência agora, está com 13 anos,
E aí eu fico, às vezes, pensando por mim. Falo, pô, fico preocupado com meu irmão. Agora ele tá começando a sair, ir pra shopping com os amiguinhos, essas festinhas e tudo. E às vezes eu fico preocupado, aí eu fico pensando, pô, imagina o que não passa na cabeça da mãe. Né? Que do jeito que o mundo tá hoje, o que não fica passando na cabeça na hora que o filho vai sair de casa, não consegue dormir direito, né? Então, eu acho que trata muito disso. Eu até anotei umas frases, assim, muito marcantes do filme. E eu acho que depois da morte do Paulo Gustavo, essas frases vão até tomando outro sentido. E uma delas, acho que até relaciona com o que o Miguel falou, né? Que se tem uma raça de gente que tá passando sempre por reviravolta, essa raça é a das mães. E eu acho que realmente, assim, o que tá passando na cabeça de uma mãe? Tudo. E uma vez eu escutei um podcast de uma moça que ela falava assim, que se você for desenhar o mapa da vida de um homem, vamos pensar assim, então, de um pai, ele às vezes vai ser triangular, então casa, trabalho e um lazer, alguma coisa assim. E se você for desenhar a vida de uma mulher, ela não consegue ter uma forma só, porque ela vai, pega o filho na escola, lembra que tem que ir na padaria, aí ela compra um trem na padaria, ela vai visitar às vezes uma mãe que é idosa, ela cuida dessa mãe, vai no supermercado, leva o filho na natação e tal, e aí no final do dia ela chega na casa dela, né? E quantas mães, de alguma maneira, não passam por isso em suas vidas, né? Estão sempre preocupadas e organizando, né? Vamos dizer, a maioria das mães, né? Para não generalizar para todas. Uhum. Eu acho que no cenário brasileiro o papel de cuidado, esse cuidado materno, ele tá sempre atrelado a esse papel de faz tudo, né? Tem um termo que uma professora nossa da psicologia usa, que é a mãe povo. A mãe que dá conta de tudo, a mãe que olha para tudo, a mãe que... Tipo, o nosso conforto é a mãe, porque, sim, ela sempre tem as respostas, e ela, enfim, é a mãe povo, né? E eu fico pensando, o filme traz esse contraste, né? Os filhos que estão sempre com a mãe e desgostam da mãe porque a mãe é reclamona, briga no cotidiano, mas é essa mesma mãe que cuida. Em contrapartida tem o pai que é presente em momentos pontuais, né? Então, assim, quando vai levar pro clube pra fazer um passeio gostoso no shopping, fazer esses passeios, e ele, na verdade, é o herói. Ele não tá presente no cotidiano da casa, não tem esse desgaste. Então, acho que isso me toca muito no filme. E como que é pra vocês olhar pra isso? O que vocês pensaram? Bom, eu acho que essa é uma coisa que tá presente no cotidiano de muita gente, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente, hoje, com a internet, a gente vê pessoa no Twitter falando de pai presente, que não tem pai presente, que não sei o que. Então, eu acho que é uma coisa que está presente na vida de muita gente, né? Hoje no Brasil, muitas famílias. E eu acho que eles conseguem passar isso no filme de uma maneira divertida, só que retrata muito o que é a realidade, né? De uma maneira que você consegue, isso te prende, né? Você fica pensando, falando, pô, isso é verdade, né? Por mais que seja de uma forma um pouco mais descontraída, pega muito, a gente começa a pensar muito no que é o dia a dia, né, dessas famílias. E eu acho muito interessante no quão amplo o filme é, porque ele consegue juntar as gerações. Então ele consegue pegar as mães que cresceram numa geração totalmente diferente, às vezes é difícil para elas entenderem os dias de hoje, mas também consegue juntar os jovens que têm uma mentalidade totalmente diferente e fica, nossa, isso que você está falando é besteira, e consegue, tipo, juntar as duas gerações lado a lado ali para ver um bagulho e rir, divertir junto e fazer um entender o outro. Então, da mesma forma que às vezes eu acho que a minha mãe é chata e ela acha que eu tô sendo boba, ela vai ver ao contrário. E até em questão de quebra de ai, me fugiu a palavra, mas tipo, dos preconceitos mesmo. Então, às vezes, como eu entendo muito a questão das gerações antigas terem crescido com umas coisas que talvez sejam difíceis de compreender, e o filme ele consegue trazer isso de uma forma que às vezes ele desconstrói alguns tabus. E isso é bem legal. Uhum. E eu acho que aí entra até em outras duas coisas do filme que são muito fortes, que é o Paulo Gustavo ser um homem assumidamente gay, num país que é extremamente homofóbico, e ele ganha o coração do país inteiro com um filme que comunica com o público. O filme, assim, ele
ele é esse quentinho no coração, ele também te comunica em lugares, às vezes, de dores. Eu lembro que, assim, Minha Mãe é uma Peça era um filme que, quando saiu o 2, a minha mãe falava, por favor, me leva no cinema, tipo assim, quero de até de presente. Porque eu quero, acho que, ver a minha realidade, às vezes até sendo mostrada para as outras pessoas, eu quero ver as outras pessoas também sensíveis com a minha realidade. E aí eu acho que entra até no papel ali do teatro e do cinema, né? Que é pegar o que a gente vive ali na sociedade, no cotidiano, e trazer isso pra tela como até uma forma, às vezes, de representatividade, né? O tanto que é importante você ver uma coisa que faz sentido pra você na sua vida sendo encenada e comercializada e as pessoas discutindo aquilo, né? Traz o assunto pra gente, assim, né? Vamos dizer, pro senso comum, no sentido de que tá no Twitter, tá no Instagram, tá em tudo quanto é lugar. E aí, acho que até quando, né, a perda do Paulo Gustavo, né, na pandemia, eu acho que eu lembro até hoje, assim, de estar na minha casa, e aí a minha irmã, tipo, desceu a escada e falou assim, o Paulo Gustavo morreu. E aí, tipo, ele não era nada meu, mas naquele momento parecia que, assim, junto ia o legado dele nessa presença de um cinema que chama as pessoas para irem pro cinema, que às vezes no Brasil tem essa dificuldade, né, das pessoas irem pro cinema assistir um filme nacional, de uma pessoa que traz o teatro, traz a comédia e que traz um assunto que às vezes a gente leva muito pra zoeira, né, que é o ser mãe do jeito que a Dona Hermínia era mãe, né, que é uma mãe despachada e que resolve as coisas do jeito dela e que a mãe dele, gente, é daquele jeitinho mesmo, ele tá interpretando uma pessoa real, né? Uhum. Eu acho que você tocou numa questão que, quando eu reassisti o filme agora, eu fiquei pensando muito. Que eu acho que a expressividade que esse filme tem é muito por essa identificação que o público brasileiro gera a partir disso. Todo mundo conhece uma Dona Hermínia, sabe? Tipo, todo mundo tem, que não seja mãe, tem na família uma Dona Hermínia. Eu tenho uma Dona Hermínia na minha casa, sabe? Sim. Tipo assim, uma tia minha, ela é, com certeza, E não existe acho que um público, assim, que tem contato com a Dona Hermínia que não tem uma ligação afetiva muito forte com ela. Porque ela é a caricatura da mãezona brasileira, sabe? Tipo assim, a mãe que trabalha, a mãe que dá conta do trabalho doméstico, a mãe que dá conta do cuidado dos filhos, a mãe que tá atenta a tudo. E ainda assim, tipo, é caricato do jeito dela, é despachada e, tipo, cara, como que dá conta também? Sabe? Eu acho que toca nesse espaço, sabe? É uma linguagem muito comunicativa, muito presente no nosso cotidiano. Acho que toca que nem você falou, num lugarzinho quentinho aqui dentro, sabe? Sim, e ao mesmo tempo não é genérico, porque por mais que todo mundo conheça uma Dona Hermínia, é único. Tipo, você olha e fala, parece que eu nunca vi na vida. E é muito legal como o Paulo Gustavo ele consegue trazer o teatro para o cinema, porque, querendo ou não, tem as suas diferenças. E não tem o alcance que o cinema tem. Então, ele conseguir trazer o teatro, que é uma coisa que é mais espalhafatosa, mais aberta, para o cinema, mas de uma forma ainda autêntica, mantendo aquilo que foi criado, é lindo de ver. Para quem frequenta teatro, quem vê a diferença, é muito bonito de ver, porque ele não perde a essência do que é a peça. Ele continua na mesma essência e ele consegue fazer todo mundo se identificar com um negócio que, tipo, você fala, nossa, como que ele fez isso? Como que eu conheço essa pessoa? Uhum. E eu acho que uma outra questão também que eu fui percebendo no filme, depois que eu fui ler sobre o filme, é que eu acho que o Paulo Gustavo, nos 3 filmes, né, na trilogia que ele fez, eu acho que ele deixou pra família dele um presente, mas no se produzir ali, eu acho que ele foi também digerindo a família que ele cresceu. Porque até um fato curioso, no primeiro filme morre o primo dele, né? Tem uma cena que mostra isso. E o Paulo Gustavo perdeu um irmão. Então, assim, pensa, a mãe dele é uma mãe que perdeu 2 filhos, né? Na vida real. E aí tem uma frase do filme que fala, né? Que quando uma mãe perde um filho, todas as mães do mundo perdem um pouco também. Uhum. E eu acho que ele também fez, ao meu ver, o primeiro filme como se fosse um presente para a mãe dele, sabe? Como que eu posso retribuir da minha mãe, especificamente, né? A figura da minha mãe na minha vida. Como que eu posso retribuir para ela algo? Eu acho que no final do filme, principalmente que tem, né, um vídeo dela,
eu fiquei com essa sensação de presente, sabe? Como que eu posso agradecer a minha mãe? Apesar de todas as dificuldades, todos os problemas que eu tive com ela, como que eu posso agradecer ela de alguma forma, né? Eu acho que o filme ele também se torna emocionante porque fala muito do Paulo Gustavo como pessoa. Eu acho que faz muito sentido isso. Eu acho que parando pra pensar agora, assim, depois quente no coração que a gente fala sobre, tipo, o lugar que a minha mãe é uma peça ocupa na vida dos brasileiros, de um modo geral, acho que por conta disso, né? Sai de um lugar muito afetivo dele, tipo, de um lugar de muito significado pra ele, né? Acho que... E aí vem a maestria dele, não sei, teatral, técnica, que nem você colocou, de conseguir comunicar isso pro público de uma maneira muito peculiar, muito singular e muito, tipo, cara, incrível. Tipo, acompanhar o trabalho dele, tipo, tudo que ele representa, né? Tipo, a postura, às vezes, política, como que ele trazia essas pautas sociais pra uma discussão ampla mesmo, pra sociedade de um modo geral. E ele era muito acessível, né? Eu lembro quando ele faleceu, tipo, na época era pandemia, então a internet parou, então o Brasil parou, poxa, só tava Paulo Gustavo. Eu acho que ele, de uma certa maneira, ele ainda tá aqui, sabe? Tipo, ele tá nessa discussão, ele tá quando a gente pra pensar sobre a postura da mãe brasileira, que trabalha, que dá conta de tudo, ele catapultou essa discussão. Se a gente pensa em 2013 e 2025 agora, tipo, quanto que essas discussões sociais já não foram pra frente? E, em parte foi porque ele participou disso também, né? Sim, eu só queria voltar um pouquinho no assunto que você falou daquela cena do primo que morre, eu acho que foi a parte do filme que mais me tocou, que mais me emocionou. Porque quando ela fala que, pô, quando uma mãe perde um filho, acho que todas as mães perdem um pouquinho do filho também, a gente, ainda mais chegando agora no Dia das Mães, a gente fica pensando, é uma coisa que deve ser uma dor imensurável, sabe? Eu fiquei pensando, fiquei muito com aquilo na cabeça lá no momento, fiquei bem emocionado, porque acho que todo mundo aqui às vezes já deve ter presenciado o caso de mães que perdem o filho cedo e tudo, e às vezes a gente fica tentando se colocar no lugar. Eu acho que é uma coisa que é imensurável, que a gente nunca vai saber. Acho que só sentindo para entender o tamanho dessa dor, né? Só voltando um pouquinho nesse tópico que você tocou, porque é uma coisa que eu queria falar. Não, e até me lembrou uma coisa que uma vez, eu não sei onde eu vi, que fala assim, que quando uma mãe perde um filho, é como se ela sentisse assim, que o ciclo natural da vida foi tirado do lugar, né? Que o certo é um filho enterrar uma mãe, e não uma mãe enterrar o filho, né? Então, esse processo que até rompe com coisas que a gente tem de certeza na vida, né? Não, eu vou morrer velhinho e vou construir minha vida. E aí, essa morte que vem para interromper esse ciclo, né? Ela atinge numa pessoa que fica, a minha avó fala muito isso, né? Que quem fica sofre mais. Mas que quem fica, né? No caso, a mãe dele, como que ela pôde transformar? Mas eu acho que a mãe hoje, assim, o pouco que eu sei das participações públicas dela, eu acho que ela soube transformar muito essa perda que a gente não sabe como que é em algo bom pra ela, né? Então, acho que é interessante até você trazer, que é uma dor que, assim, a gente não vai sentir como que é até a gente poder experienciar. Mas que é interessante ver mães que souberam transformar aquilo em algo bom, né? Ela conseguiu, acho que, tentar seguir a história do filho dela de alguma forma, né? Sim, eu tive na minha família um caso de uma prima de primeiro grau da minha mãe, que perdeu uma filhinha com 1 ano de idade, sabe? Na época foi um choque, assim, pra família, sabe? Foi uma coisa que ninguém espera, foi uma tragédia que aconteceu na época. Então, até as pessoas, né, em volta, assim, às vezes, até quando você não conhece, mas você ouve falar, né, pô, a prima da minha amiga aconteceu isso, você pega pra você essa dor, que é uma dor que ela não tem barreira, né? Eu acho que é o que ele falou, quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem um pouco também. E eu acho que uma obra cinematográfica, especificamente essa obra, a maneira com que o Paulo Gustavo comunica isso, tem esse poder, né? Tem esse poder de sensibilizar o público, de fazer a gente se colocar naquele papel que está sendo representado ali. Eu acho que é por isso que é tão significativa a maneira com que ele comunica. E ele faz isso de uma maneira maestral, assim. Tipo, ele conseguir comunicar isso de uma maneira descontraída, tipo, tipicamente da comédia brasileira, com alto astral e tal, mas numa pauta
muito pesada, que merece um olhar muito amplo, né? Merece uma atenção muito grande. E acho que ele comunicar isso dessa maneira, acho que não cabe, não é mensurável, né? Acho que a proporção que A Minha Mãe é uma Peça tomou, a proporção que o nome dele tomou também, inclusive hoje em dia. Eu acho que a forma descontraída com que ele faz isso faz a pessoa parar para pensar mais. Eu acho que chama mais atenção, né? E acho que pra trazer também um pouco da questão do teatro, né? E não sei se a Larissa vai concordar comigo, mas eu acho que o cinema, ele é muito mais fácil de chamar o público do que o teatro. Então, acho que ele tentar essa adaptação também chama o público pra se sensibilizar com alguma coisa, todo mundo junto, sabe? Eu lembro que assim, um conhecido meu, que acho que era, tipo assim, uma tradição que ele tinha com amigos e com mães de ir assistir junto. E aí, às vezes, o filme, ele consegue ser mais acessível, ele mobiliza mais do que o teatro. No sentido de que a gente consegue ter o Paulo Gustavo em Franca, no interior de São Paulo, no cinema. E a gente hoje, com os streams, né, consegue ter em qualquer lugar. Mas o teatro, às vezes, você teria que ir lá pra capital pra conseguir ter acesso. Então, também o tanto que ele, de certa forma, espalha o assunto pra outras pessoas, né? Mesmo que é um assunto, vamos dizer, dolorido, é como se ele falasse assim, não, eu tô te dando a mão aqui na sua dor, eu também já senti essa dor, e vamos junto nessa, né? Sim, é uma coisa muito legal, porque, igual você falou, mesmo que viesse aqui para Franca, uma quantidade muito limitada de pessoas teriam acesso. Não seria esse sucesso que todo mundo conseguiu ver e tocou todo mundo. Então, é muito legal essa questão de ter levado pro cinema e de poder tocar mais pessoas. Por mais que tenha a coisa da técnica, né? Porque o teatro, querendo ou não, você tem a emoção ali na hora. Você consegue viver um turbilhão de uma vez. E o cinema, querendo ou não, ele cria clímax. Então, ele vai criando toda uma montanha-russa exatamente para prender o público. Só que o filme, ele faz isso de uma forma tão suave que parece que você não percebe. Ele não usa de grandes técnicas, ele não põe um avião para explodir, um acidente grande para te prender. Ele consegue, só na história mesmo, na interpretação, te pegar na emoção do jeito, igual a questão da morte do primo. É uma coisa, tipo assim, você tá lá cascando o bico, do nada acaba. Como assim? E é um bagulho que acontece, igual a gente tava falando, tipo, do nada você tá conversando com alguém, fulano morreu, você fica, meu Deus. Então, conseguir tirar do teatro isso e trazer para expandir para todo mundo ter acesso, foi uma coisa muito boa. E era bom de ver até a forma que a mãe dele lidava com isso. Porque ela é maravilhosa, aquela mulher. Então, a forma como ela sempre lidou com tudo isso, tanto com a questão de ele fazer um personagem para ela, inspirado nela, das histórias, porque muitas das histórias eram, como você disse, do Paulo. Muitas das vezes no filme ele tem muita cena de improviso, que ele tava tipo, aconteceu isso e foi contando e foi indo e virou o filme. Então, é tudo uma coisa muito bonita de ver, feita para tocar as pessoas mesmo. Eu acho muito interessante. Uhum. E eu acho que, assim, como a gente tá aqui para conversar, né, do filme e tentar trazer tudo que ele fala, eu acho que só uma coisa que assistindo hoje, em 2025, me chamou mais atenção, que eu acho que ele é um filme que, se a gente olhar para uma outra ótica, ele é um pouco polêmico. Acho que talvez para 2013, Sim. Não. Eu tava vendo de tanto. novo. Mas quando eu assisti, eu falei, gente, eu não lembrava que tinha tanta piada, assim, tipo, que vai pra... principalmente com a Marcelina. Que mais vai pra um lado... gordofóbico, assim. que vai pra um lado da ofensa ali, de atacar ela de um lado, que eu falo, gente, eu não lembrava. Mas eu acho que é porque você assiste, querendo ou não, 2013, com uma cabeça ali de adolescente, criança, que eu tinha na época, e hoje com uma cabeça mais madura. Mas eu acho que também é uma época, né? Esses 10 anos de diferença, a gente vê também uma outra sociedade que olha para certas coisas. Eu acho que o filme não deixa de perder a relevância por conta dessas questões. Eu acho que até uma questão que é discutível, não sei em qual nível, é o fato do Paulo Gustavo se vestir de uma mulher, né?
Ele faz isso em outras peças dele, de outras maneiras, mas às vezes caberia pensar um pouco sobre. Não, eu acho que não interrompe, né, ali as reverberações positivas que a gente falou do filme até então. Mas eu acho que quando eu assisti, eu assustei. Queria saber se vocês também falaram, gente, eu não lembrava. Eu também me disso. assustei muito, cara, com isso. Eu não lembrava. Eu acho que por conta disso que a gente tá conversando, ocupava um lugar tão bonito, assim, de, tipo, cara, minha mãe é uma peça, sabe? Tipo, é fenomenal esse filme, não tem nada de errado. É tipo assim, pá, piada com a Marcelina. Só gorda, não sei o que tem. Eu falei, nossa, mas que é isso? Eu não lembrava desse, tipo, dessa comunicação, Sim. assim, sabe? E eu acho que é engraçado pensar nisso. Pensa, são 12 anos. Tipo, o quanto que essas pautas ganham uma representatividade maior no nosso cenário e quanto que isso é importante também. Acho que ver esse avanço, poder conversar sobre isso, inclusive pensar, tipo, poxa, a gente vivia num cenário onde era normal, entre aspas, tirar sarro de uma pessoa gorda por conta de uma condição dela, enfim. E em contraparte dele, ele se caracterizar como mulher, quanto que isso não era disruptivo para a época também, né? Quantas barreiras ele não teve que enfrentar, inclusive no teatro, inclusive no cinema, o quanto que na época não deve ter sido polêmico um homem representar uma mulher brasileira. Tipo, nossa, até hoje em dia eu paro para pensar nisso, né? Então, mas eu acho que por ser o Paulo Gustavo, né, eu acho que chega meio que uma exceção. Né, Vamos passar o pano aqui pra ele, tá tudo bem. Por ser da forma que ele é, a característica, o perfil que ele tinha, sabe? De fazer... De cair nas graças do pessoal, sabe? Eu acho que mesmo se fosse hoje em dia, fosse um filme de hoje, eu acho que não teria essa questão, sabe? Você acredita que não? Eu acho que não, por ser ele, sabe? Se ele tivesse, tipo, vivo e fizesse Sim, de e fosse novo. hoje, fosse um filme de 2025, eu acho que não teria essas questões. Eu acho que ainda assim não teria por ser ele, igual eu falei, acho que uma exceção. E vocês tinham falado sobre as questões das piadinhas, de gordo, que não sei o quê. Eu acho que ele retrata muito bem também o que é a família. Porque, pô, você pega o estilão da Dona Hermínia, né? Que ela é desbocada, ela fala mesmo, que não sei o quê. Hoje em dia você pega... quando uma mãe vê que o filho tá engordando, não sei o que, tá perdendo, tá com problema de saúde, fala mesmo, daquela forma que é a Dona Hermínia, fala mesmo, sabe? Fala, que não sei o que. Às vezes a forma com que ela fala, às vezes por ser umas piadinhas, eu acho que sai um pouco descontraído, né? Mas isso é uma coisa que tá muito presente na família brasileira hoje. Quando ela descobre que o filho é gay, por exemplo, que ela cai desmaiada, não sei o que. Isso acontece. Isso acontece hoje na família brasileira. Então, eu acho que eles retratam muito bem a realidade. Talvez a nossa sociedade, assim, não avançou tanto ainda e às vezes ainda ocorrem situações que são semelhantes. Eu acho que, na verdade, sim, não é nem que talvez seria aceito por ser do Paulo Gustavo, mas ele teria formas de colocar isso de um jeito que não gerasse todo o cancelamento que tem hoje. Então, eu não sei agora, mas eu lembro de alguma coisa que eu ouvi dele, que tem, tipo, alguém faz uma piadinha e fala, cala a boca que agora não pode mais falar isso. Então, não é assim que fala. Então, tem toda uma forma de colocar essas falas... Essa temática, mas de um jeito certo. Porque é igual isso, a comédia, ela tem muito isso. Ela pode abordar temas, só que tem um jeito certo, né? Até onde vai o limite do que eu posso falar sem magoar o outro. Eu acho que teria muito isso da parte do Paulo mesmo, até por ele, a pessoa que ele era, que ele sempre se mostrou ser. Ele sempre foi extremamente empático, sempre se preocupou muito com as pessoas, então eu acho que ele colocaria isso de um jeito que seria aceito e que fariam as pessoas refletir. Eu acho que, assim, você coloca sob um ponto de vista, uma ótica que eu não tinha parado de pensar mesmo. E realmente, eu acho que esse tipo de comunicação está presente no cotidiano, querendo ou não. E eu acho que o fato de incomodar a gente, acho que às vezes está aí a sacada, né? Por mais que seja um filme de 2013 e hoje a gente entenda essa comunicação como uma comunicação violenta, às vezes não da melhor maneira possível, o fato de trazer o incômodo pra gente já levanta uma pulga atrás da orelha, né? Por que levanta esse incômodo? Por que causa esse sentimento? Será que às vezes
um dos motivos de trazer essas piadas, essa maneira de comunicação, não foi o intuito de trazer essa reflexão de, poxa, eu me incomodo às vezes, tipo assim, com essa piada, tipo, de maneira repetitiva no filme, trazer essa pauta e tal. Opa, pera lá, por que eu tô me incomodando, né? Infelizmente, o nosso podcast está chegando ao não. fim. E queria agradecer muito a Larissa por estar aqui com a gente. Agradecer agradeço. muito o Miguel, que não sei se vai ser aí um dos últimos episódios, você como bom, É estudante. o último ano, vamos ver. Se a gente tiver oportunidade de novo, a gente vem de novo. Gostaria de voltar? Opa, com certeza. Então, queria agradecer o Augusto também, né, que está aqui apresentando comigo. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Muito bom sempre estar aqui. Siga o Movimento nas redes sociais, @movimento.unifacef. E continue acompanhando aí essa temporada de nacionalidades, que está muito bom. Hoje foi um filme mais descontraído, mas aqui pra frente só pra trás. Brincadeira. Beijos.